Graças a Deus, mais uma ministração. Que o Senhor ministre ao teu coração. Marcos, capítulo 14. Vamos lá, deixa o Senhor entrar na porta do entendimento. Restavam somente 2 dias para a Páscoa e para a festa dos pães sem fermento. Os pães sem fermentos. Pão é, um pão eu tenho, disse Jesus Cristo. Um pão eu tenho, fazer a vontade daquele que me enviou. Então, pão sem fermento, né? Sem acréscimo, é a vontade dele, que ele há de te colocar a fazer tal vontade. O chefe dos sacerdotes e os mestres da lei buscavam um meio de surpreender Jesus em qualquer erro e assim poder condená-lo à morte. Entretanto, comentavam que não seja durante as festividades, para que o povo não se tumultue. Então, eles não queriam que o povo viesse defendê-lo, né? Jesus te defende. E se as pessoas estão contra você, ele está ao teu favor. E ele há de te fazer saborear a vontade de Deus em sua vida, a vontade da plena salvação da alma do justo. Então é Deus quem salva, tá? Então há isso na fé, né? Pela fé e a fé que vem de Deus. Estando Jesus em Betânia, reclinado à mesa na casa de certo homem conhecido como Simão, o leproso, achegou-se dele uma mulher, portando um frasco de alabastro contendo valioso perfume, feito de nardo puro, e quebrou o alabastro, derramou todo o bálsamo sobre a cabeça de Jesus. Diante disso, indignaram-se alguns dos presentes e criticavam entre si: para que esse desperdício de tão valioso perfume? Então, o que você tem investido em Deus, o teu coração, buscar sabedoria, querer a Deus, Ele está vendo. O teu pensamento, o teu coração, para quem está inclinado, entende? E por mais que alguém venha a ir contra você, Ele é teu favor. Ele é teu juiz, Ele é teu amigo, Ele é leal. Um bálsamo como esse poderia ser vendido por 300 denários e o dinheiro ser doado aos pobres. E a censuravam severamente, ou seja, se você está pegando no teu pé, porque você quer servir a Deus, porque você tem se voltado de coração para Deus, gastado o teu tempo com Deus, a tua fé, colocado a tua fé de todo para Ele, a tua vida para Ele, olha só o que Ele diz: deixai-a em paz. Ordenou-lhe Jesus: por que causais problemas a esta mulher? Ela realizou uma boa ministração para comigo. Percebemos que a ministração é o que ela fez, né? São as atitudes. Falar é uma atitude de falar e viver também é uma atitude. Então Deus colocou aquela mulher ali para viver. Ela não quis impressionar com palavras, ela não queria falar bem, idiomas, estudar isso e aquilo. Ela queria agradar a Jesus. E Ele tem visto o teu coração, que você quer agradá-lo, que você quer ser doce e suave, que você quer que o nome dele seja um perfume inalado em você também. Quando você faz alguém, volta para você. Então, quando você quer agradar a Jesus, Ele também te ama e Ele também deseja te agradar. É uma relação de amor que Ele colocou assim que seja em você. Quanto aos pobres, sempre os tendes ao vosso lado e os podeis ajudar todas as vezes que os desejares. Todavia, a mim nem sempre me tereis. Jesus está conosco, né? Às vezes Ele aparece do nada. Isso eu fico impressionado. Aparece uma pessoa e fala do amor de Deus, uma pessoa simples ou outra, ou uma pessoa incrível, e a hora que você vê, foi. Você percebeu que era o Espírito Santo ministrando, você queria ter conversado mais, né? Então ele vem rápido, mas ele também habita contigo, por mais que ele fica te observando, ele se manifesta e você sabe. Mas ele vem e aparece assim, né? E Deus que te coloca a ouvir e ser humilde e gentil quando ele aparece. A mulher fez tudo o que estava ao seu alcance. Derramou o bálsamo sobre mim, antecipando a preparação do meu corpo para o sepultamento. Com toda certeza eu vos asseguro, onde quer que o evangelho for pregado, por todo mundo será também proclamada a obra que esta mulher realizou, e isso para que ela seja sempre lembrada. Deus colocou ela, escolheu ela, né? Colocou amor no coração dela.
Por isso ela é sempre lembrada, porque ela tinha amor no coração. O amor não estava em ela guardar aquele bem para ela, né? Ela podia ter guardado ou vendido, como falaram ali, mas ela não quis. Ela quis dedicar o que ela tinha a Deus. E bom, se o perfume era tão valioso, é uma mulher que tinha posses, né? Então ela viveu com o que tinha, com a sua vida, em amor, a palavra, o Filho de Deus. Sim, porque quando ela considerava os pensamentos, antes mesmo dela ver Jesus e ela pensava a Deus, ela estava considerando o Filho de Deus, que havia manifestado a presença do Pai pelos profetas. Então, o dedicar-se, né, o amor, ele é recompensado. Você há de ser recompensado pelo amor de Cristo no teu coração. O que é isso? O amor é Deus, Deus é amor. Se você pode ter amor, foi Deus que colocou amor em você. E se você está amando, é Deus que está te colocando para amar, porque Ele decidiu te amar e você sente o amor dele em si. Se você está tendo misericórdia, Deus é misericordioso. Então você está sentindo uma qualidade, um atributo de Deus em ti, entende? E você está fazendo bem, bem o faz ao repassar esse amor, né? Esse carinho, esse afeto todo, porque pelo sacrifício de Cristo você há de ser lembrado, porque Ele te amou primeiro, né? E está te resguardando, está te justificando. Você ama, mas é Deus quem está trabalhando, tá? Então a Ele toda a honra, glória e louvor. Ele está agindo na tua vida, ninguém está falando que você queira tomar nada disso, e você está se agradando desse serviço, ao ver o agir de Deus na tua vida, né? E Ele há de agir muito mais, e cada aflição Ele vai te deixar mais forte, tá? Cada dia mais linda, em nome de Jesus. Igreja, né? Porque isso é pessoa, é uma igreja física, mas também a alma é o que está interno, e também ovelha é a pessoa que é resgatada, sendo homem ou mulher. E depois disso, Judas Iscariotes, um dos 12, foi encontrar-se com os chefes dos sacerdotes, com o propósito de lhes entregar Jesus. Ao ouvirem a proposta, eles ficaram muito satisfeitos e se comprometeram a lhe pagar algum dinheiro, e por isso ele procurava uma oportunidade para entregá-lo. Quando a pessoa não age de acordo com a vontade de Deus, Deus a vê como um Judas, entende? Porque ali ela não está indo agradando, ela está indo em desagrado, ela não está honrando, ela está desonrando, ela não está sendo fiel, antes traindo. Mas Deus mudou isso na tua vida. Agora você em Cristo é uma pessoa mais que vencedora, uma alma do Senhor, uma criatura viva, entende? E Ele muda e Ele perdoa. E Ele mesmo é quem ensinou a se errar várias vezes. Vai e fala com o teu irmão, Ele te perdoa. Jesus é o irmão dos irmãos, é o Senhor dos senhores. E é aquele irmão rico, né, que te agracia com o que é dele. É Ele quem pode te perdoar. Então, se Ele te fez ver que você estava nessa situação, mas Ele colocou arrependimento, a partir do momento que Ele colocou arrependimento, quer dizer que sim, Ele te perdoou. Diz o Senhor, eu te perdoo. Passou. Ele te perdoou. Então, agora você pode ser fiel, porque Ele assim te transforma. Serva boa e fiel. Né? Uma igreja do Senhor, não uma meretriz, não traidora, não traidor, mas do Senhor. E no primeiro dia das festas dos pães sem fermento, quando tradicionalmente se sacrificava o cordeiro de Pascoal, os discípulos de Jesus o consultaram, onde desejais que façamos os preparativos para ceares a Páscoa. Onde tradicionalmente faziam aquilo por tradição, né? Então tá. Então ele enviou 2 de seus discípulos instruindo-lhes, e de cidade a certo homem carregando um cântaro de água, e da cidade e um certo homem carregando um cântaro de água virá ao vosso encontro. Segui-o e dizei ao proprietário da casa onde ele entrar, que o mestre deseja saber onde está a minha sala de jantar, onde cearei a Páscoa com os meus discípulos. E aquele homem vos mostrará um amplo cenáculo, todo mobiliado e pronto. Ali fazereis os preparativos. Veja, uma ampla sala, que ele disse, onde está a minha sala de jantar, onde cearei a Páscoa com os meus discípulos. E disse que o lugar é amplo, né?
Então o Senhor tem um amplo lugar para você. Não é o caminho largo, não é? É um lugar de conforto para você cear com Cristo, com paz, com espaço, com um lugar de tranquilidade, né? E o que é cear com Cristo? É viver o amor de Deus. Então você tem um amor amplo de Deus na tua vida, sim. Isaías disse que recebeu em dobro da mão do Senhor, né? Já está Isaías 40. Proclamai, né? Que já recebeu em dobro da mão do Senhor. O que é a mão do Senhor? A mão dele, qual foi crucificada. Pelos erros, ele te dá em dobro em acerto, em amor. Cada vez que errou, agora ele te põe a acertar. É uma transformação, e com Deus é assim, porque ele é a pessoa que ensina a dar bem quando te dão mal. Então, se você lá atrás errou, não é para acusar você que eu estou te dizendo isso. Ele realmente te perdoou, porque ensina a palavra que ele vem e dá o bem para aqueles que erraram, que devolveram com o mal. Então ele mesmo ensina devolver com o bem, né? E assim ele fez sinceramente e devolveu com a própria vida. Então, vamos lá? Partiram, pois, os discípulos e chegaram à entrada da cidade, onde encontraram tudo como Jesus lhe havia predito. E ali prepararam a Páscoa. Ao pôr do sol chegou Jesus com seus 12. E quando estavam ceando, reclinados à mesa, Jesus lhes revelou: com toda a certeza eu vos afirmo que um dentre vós que come comigo me trairá. E eles ficaram consternados e lhe afirmaram: é certo que não serei eu. Mas asseverou-lhe Jesus: é um dos 12, aquele que come comigo do mesmo prato. O Filho do Homem vai, conforme está escrito a respeito dele. No entanto, infeliz daquele que trai o Filho do Homem, melhor lhe fora jamais haver nascido. E quando ceavam, tomou Jesus um pão e, tendo dado graças, o partiu e o serviu aos seus discípulos, declarando: tomai, isto é o meu corpo. O corpo de Jesus é o corpo de luz, é vida. Porque Jesus é a palavra de Deus é luz e verdade e vida, disse ele. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem anda por mim não anda em trevas, está escrito na palavra de Deus. Quem anda em espírito. Então, comer o pão do Senhor é se alimentar de vida. Bom, olha, quando você faz algo bom, ali você está se alimentando da luz. Quando você está no caminho do Senhor, quem te coloca no caminho? É o mesmo que te resgatou. Quem te faz dar os passos no caminho? Jesus de Nazaré. Então ele que te dá o pão também, é Deus quem te dá o pão, porque está escrito: aquele que come por ele viverá, né? Come de Cristo, por Cristo viverá. Então é Deus que te dá o pão, porque também está escrito: aquele que o Pai vos dará. Então é o Pai que te dá o pão, é predestinado para você viver em Cristo, para você ir lá e fazer o que Ele manda, porque um pão eu tenho, novamente, um pão eu tenho, fazer a vontade daquele que me enviou, disse Ele. Então, é o Pai que te coloca a fazer a vontade de Deus, de Jesus Cristo, entende? Então, é o Pai que te alimenta com o Espírito Santo. Você vai, cada vez que você faz algo, você está se enchendo de vida. No entanto, é o Senhor que está te colocando a fazer aquele algo, e naquela situação que você faz, Ele mesmo que fez em ti e te acrescentou ainda em vida. Por isso está escrito: receberam em dobro da mão do Senhor. Então, pelo erro, agora você ganha o acerto. Tudo que teve de trevas terá o dobro em luz. E o Senhor é bom que faz isso. No entanto, não sem aflições, né? É impossível que não tenha aflições, mas elas não são intensas demais que você não possa suportar, e não são níveis extremos o tempo todo, pois ele ficou com toda a dificuldade, dando apenas você ser justificada, uma pessoa justificada, uma ovelha justificada. Nem sempre aflição, tá? Amor, alegrias, momentos felizes, mas ele te chama para fé, né? Ele te chama, ele te reconstrói e faz em você, e te ama e quer te ver sorrir, e ele te fez sorrir. Em seguida, tomou Jesus um cálice e deu graças, entregou aos seus discípulos, e todos beberam dele. Então lhes revelou:
Isto é o meu sangue da aliança, o qual é derramado para o bem de muitos. Com toda certeza vos afirmo que não voltarei a beber do fruto da videira até que aquele dia em que beberei o vinho novo no reino de Deus. Aquilo representava, né? Na lei estava representando o sangue dele. Ele estava fazendo uma simbologia ali do Espírito Santo também, né? Da sabedoria de Deus, porque Jesus é a palavra de Deus. Se a palavra é ensino, se ensino é um ensino sábio, é a sabedoria. Então, quem bebe do sangue de Cristo não é que está bebendo sangue mesmo, literal, mas está bebendo de sabedoria, que também é a água viva, que no sangue está a vida, né? Aquela mesma água que ele oferece para a samaritana. Quando ele disse, se vós soubesse quem é o que te pede, dai-me de beber, tu lhe pediria e ele te daria água viva que jorra de vós para a vida eterna. Então, luz, água viva, a maturidade, o compreender, o ver, discernindo as diferenças, discernir o certo do errado, o correto do duvidoso, e te mostrando o melhor para que você consiga escolher o bom caminho, e ele te mostrando o bom caminho e ainda ele te guia as suas pernas para que você realmente vá pelo bom caminho e move todas as coisas para que você acerte, pois está escrito na palavra de Deus: todas as coisas colaboram para o bem daqueles que amam a Deus, para aqueles que são chamados segundo a sua vontade. Então, a vontade de Deus é que você se salve e não fique para trás, e se é a vontade dele, quem é mais forte que Deus? A tua carne? Demônios, principados, potestades? Ninguém. Nem você. Ele vai te transformar e vai te salvar em nome de Jesus. Ovelha de Cristo achada, que antes estava perdida, mas agora ele edifica, ele cuida, ele limpa tudo aqui dentro, aqui na tua mente, tá? Ele vai cuidar de você aqui, vai te tratar aqui. Bom médico, bom psicólogo, bom amigo, milagroso. Ele é o Senhor. É ele quem faz. Então, beber sabedoria. Então, ele vai dar esse despertar para você compreender, discernir, né? Porque a água é viva. E depois de haverem cantado um salmo, partiram para o Monte das Oliveiras. Então Jesus lhes advertiu: todos vós me abandonareis, pois está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas serão dispersas. Contudo, depois da minha ressurreição, partirei adiante de vós rumo à Galileia. Então, agora você foi encontrada, foi dispersa, tinha se perdido, mas o Senhor te achou. Ele te encontrou. Na verdade, ele sabia onde você estava. Ele foi lá no tempo correto e fez o que há de ser feito. E ainda fará muito mais, pois ele está contigo. E quem te guia é Jesus de Nazaré. Então ele guia os teus pensamentos. Algumas vezes você fala bem assim, mas por que eu estou pensando nisso? O Senhor colocou em ti esse pensamento de salvação, de santificação, de benignidade, de amor, de arrependimento. Então, ele que te fez ir naquele caminho, mas por que eu peguei aquele caminho? Ou eu acabei que falei com aquela pessoa, o Senhor que o fez, entende? Nossa, eu acertei, nossa, aquilo deu tão certo, me receberam tão bem. O Senhor estava contigo e o poder dele se manifestou naquele lugar para que não te rejeitasse. Então, é ele quem está transformando a tua vida. E quando você sofreu, é ele que te guardou e te encheu de amor para que você não padecesse, para que você não caísse numa triste depressão. Antes, ele te aqueceu o coração. Então, ele vai à frente. Ele vai trabalhando, preparando o caminho para ti. Quando ele veio com João, sim, o Espírito Santo veio com João, veio preparando o caminho do Senhor, né? Então, assim, sempre o Senhor faz, manda um Espírito através de um servo para preparar o caminho. Jesus vem como servo do Pai, sim, e ele faz um serviço, porque ele disse que o Filho trabalha e o Pai ainda trabalhava naquele dia, e trabalha ainda hoje. Então ele está indo adiante, preparando tudo, e já preparou muito mais ainda para ti. O bem, o amor, a graça, perdão, indulto. Pedro exclamou: mesmo que todos abandonem, eu nunca te abandonarei. Replicou-lhe Jesus: com toda certeza te asseguro que ainda nesta noite, antes que o galo cante 2 vezes, tu me negarás. Então Pedro disse: eu não vou errar, eu vou acertar.
mas não está pela capacidade do homem. Então, melhor eu dizer aqui para você, olha, se eu tentar acertar, é certo que não. É necessário que o Jesus, o Filho de Deus, venha e me leve, e me cuide, e me guie, e me oriente. Eu não consigo por mim mesmo. Por mais que ele é tão incrível, eu o ame tanto, porque ele é o herói, né, nacional, e eu falar, olha, por ti eu faria isso, ele mostra a minha fraqueza imediatamente. Porque ele é o forte de Israel, então só ele quem faz, só ele é o Senhor da glória. Então por isso melhor é deixar na mão dele, confiar na mão dele, que mesmo não tem quem se compare a ele. E não é, essa palavra é importante, não é nós que entregamos a nossa vida a ele. Pelo contrário, é ele que entregou a vida dele para nós. Não é nós que verdadeiramente servirmos a Deus. Foi ao contrário, foi Jesus que veio aqui e serviu por cada um de nós, sem merecermos. Sem ter qualidades algumas que nos fizessem merecedor do serviço que ele fez. Nada poderia pagar por tamanha judiaria, sofrimento, humilhação, tristeza e toda a vida, todo fôlego de vida que ele passou sendo justo, santo e rei, Senhor. Então, não tem como eu dizer, eu vou te agradecer com as minhas ações, porque o Senhor é incrível, eu também vou morrer por Ele. Não, é Ele quem nos guia. Então, acerta quando diz a palavra, o Senhor faz em mim, o Senhor me guia a acertar, né? Então, foi isso que ele ensina para Pedro ali. Então, caminharam para um lugar chamado Getsemane, e, tendo chegado, solicitou Jesus aos seus discípulos, assentai-vos aqui, enquanto eu vou orar. Ele levou consigo a Pedro, Tiago e João e começou a sentir grande temor e profunda angústia. E compartilhou com eles, minha alma está extremamente triste até a morte. Ficai, pois, aqui e vigiai. Essas dores Jesus sentiu, essas tristezas, por você, por te amar, para que você não morra. Ele sofre toda tristeza da humilhação, para que você não seja humilhado. Ele realmente sentiu a dor, a angústia de ser não apenas humilhado, mas para um país inteiro, para o mundo inteiro. Ele sofreu por te amar. E ainda sofre ainda hoje. Há mais de 2000 anos, bem mais. Milhares de anos ele está sofrendo. Antes dos profetas, ele já é Deus, né? Então, os profetas vêm, em cada um deles ele trabalha. E ele vem na terra e sente as dores e as tristezas dia após dia. É um serviço que ele está muito sofrendo. E naquele momento, ainda mais. Caminhou um pouco mais adiante e, prostrando-se, orava para que, se possível, aquela hora fosse afastada dele. E rogava, Abba, Pai, todas as coisas são possíveis para ti. Afasta de mim esse cálice. Todavia não seja o que eu desejo, mas sim o que tu queres. Ao voltar para seus discípulos, os surpreendeu dormindo. Simão chamou ele e Pedro. Simão chamou ele e a Pedro. Estais dormindo? Não conseguistes vigiar nem por 1 hora? Isso nos relata que a vigília não é nossa, né? Porque diz a palavra, se o Senhor não vigiar, em vão vigia a sentinela. Então é Ele quem foi. A gente sabe que Ele vai sofrer naquele momento, e daí volta e vigia em ti. Então Ele fica aguardando você agora, o Espírito Santo. O Senhor que não dorme, né? Porque a carne é fraca. Se fosse para o homem vigiar. Então Ele manda vigiar, mas para você orar, para que Ele faça a obra em você, né? Vigiai e orai, para que não caiardes em tentação, pois de um lado o espírito está pronto, mas por outro lado a carne é fraca. Qual espírito está pronto? De um lado o Espírito Santo, e a carne é fraca. Então, é o Senhor que está pronto para te proteger. Então, Jesus estava pronto para ser entregue. E uma
E uma vez mais, ele se afastou e orou, repetindo as mesmas expressões. Ao regressar novamente, os encontrou dormindo porque seus olhos estavam pesados, mas não sabiam como justificar-se. Tá vendo? Os discípulos, eles não sabiam como justificar-se. Foi dado uma ordem para eles, né? E eles não conseguiram. Então você não é justificado por si mesmo. É Jesus que vai lá e justifica porque ele te amou e te escolheu. Assim como ele escolheu aqueles, né? Então ele justificou os que ele amou e eles estavam com ele até o fim. Então, porque ele ficou com eles até o fim, aconteceu o que aconteceu, ele volta e os resgata. Assim com você. Voltando ainda uma terceira vez, ele lhes admoestou: ainda dormis e descansais? Basta. Eis que a hora é chegada, o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, pois, e vamos. Eis que chegou aquele que me está traindo. Jesus ainda não havia terminado de falar, quando surgiu Judas com um dos 12, e com ele chegou uma multidão armada de espadas, chefes dos sacerdotes, mestres da lei e líderes religiosos. Ora, o traidor tinha combinado, né, um sinal com eles. Aquele a quem eu saudar com um beijo é ele, prendei-o e levai-o sob forte segurança. Então, assim que chegou, dirigiu-se imediatamente para Jesus e o saudou. Rabi, e o beijou. Bicho. Mas isso não quer dizer o seguinte, que se alguém te beijar, ou se você beijar alguém, você é um traidor. Porque ele beijava as pessoas e todos os discípulos beijavam ele, entende? Os escolhidos e os eleitos. Então, não fique magoado. Ele te ama. O beijo também é uma coisa que era natural daquele povo por tamanho amor, entende? Então, assim que chegou, dirigiu-se imediatamente para Jesus e o saudou. Rabi, e o beijou. Quer dizer que ele agiu de falsidade. Não foi o beijo por ter dado beijo, mas a mente, o pensamento dele que estava na falsidade, entende? Não quer dizer que quando você beijar alguém com amor, você está de falsidade. Você conhece o teu pensamento e sabe que não é assim. Se um dia você errou, foi perdoado, a possibilidade de se arrepender só pode vir da mão do Senhor. Se ele colocou arrependimento no teu coração, o arrependimento é o batismo que João vem apregoando, pois o Espírito que está no João está fazendo aquelas pessoas se arrependerem. E quando você se arrepende, é a obra do Senhor, e ele que te coloca a se arrepender. Entende? E ele te colocou a se arrepender, você se arrependeu e agora é salvo ao crer nele, né? Ao crer que isso é verdade, que Jesus Cristo te ama e saber, você sente que não é merecedor, né? É uma realidade que vem à tona. Mas ninguém foi merecedor que um justo fosse condenado. Nenhuma pessoa injusta é merecedora que um justo seja condenado por ele no lugar, entende? Isso é graça, isso é favor imerecido. Em seguida, os homens agarraram Jesus e o prenderam. Nesse momento, um dos que estavam bem próximo puxou da espada e feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha. Exclamou-lhe Jesus: acaso eu lhe dero alguma rebelião para virdes me prender com espadas e cacetetes? Pois diariamente tenho estado convosco no templo, vos ensinando, e não me prendestes. Contudo, é para que se cumpra as Escrituras. Logo em seguida, todos fugiram e abandonaram. Tá vendo? É ele quem fez toda a obra. Veja, algumas pessoas falam, eu sou pastor, eu guio, eu isso. A gente sabe que é Jesus. Eles andaram com o próprio pastor. Um deles foi para decepar a orelha do outro. Entende? Eles andaram com o próprio pastor, não haviam entendido. O tempo de vida aqui na Terra é muito pequeno. Se o homem vivesse 50 mil anos para aprender o caminho e se salvar, não seria possível. Então, nesse pequeno tempo que você está na Terra, é Ele quem vai e faz a obra na tua vida. E te muda e te transforma o pensamento. O teu íntimo Ele transforma, o teu ser aqui dentro. Não é o quanto você é capaz de aprender para você ser salvo, porque daí você estaria arriscado a não ser, tentando ser salvo. Querendo fazer parte de um padrão de Deus, mas é Deus quem te coloca no padrão. Porque disse Deus, façamos o homem à nossa imagem e semelhança.
não homem carne, filhos de Deus, né? Então Jesus vem ali para que você seja como Jesus. Então é um processo que com o poder do Espírito Santo ele realiza na tua vida, independente da tua força de vontade, esforço e capacidade. É ele quem pega e te guia com uma salvação. Ele te pega e te move de um lado para o outro e te mostra o poder dele. E te faz aqui pessoa mais amável, humilde, fiel, benigna, bondosa, cada dia mais, até que chegue no padrão que ele quer para você o que seja feito. E aí te resgata de todo, te colocando na glória, no alto, no paraíso. Isso é misericórdia, não depende de você. O induto não depende de você. O induto, que é o perdão da libertação, né? Que é induto, é graça. A graça, que é induto, não depende do prisioneiro que já é condenado. Tudo que ele vai fazer para impressionar, porque o anterior já está condenado. Nada pode justificar do que ele fez, entende? Mas aí vem alguém que é bondosa, senta no banco do réu por você e fala: sai, eu fico com a condenação. Foi o que ele fez, entendeu? Ele sofreu por te amar. E ali o juiz dos juízes, o Senhor dos senhores, aceitou a pessoa amável fazer aquilo para te amar. Aceitou isso, né? Que ele te salvasse. Porque Deus é bom e se agradou com a benignidade do Filho e por isso o exaltou. E você agora é verdadeiro adorador e adorará ele para todo sempre, né? Porque ele é digno de toda honra, toda glória e toda adoração. Logo em seguida, fugiram e o abandonaram. Certo jovem vestindo apenas um lençol de linho estava seguindo Jesus quando também tentaram prendê-lo. Mas ele, largando o lençol, fugiu desnudo. Veja, não é mesmo pela capacidade, porque eles andaram com o homem que andou sobre as águas, eles andaram com o homem que ressuscitava mortos. E se fosse pelas obras deles, o que tinha acontecido? Até um homem ficou pelado e nu na frente de todos e correu. Pela capacidade do ser humano, não tem como. Não é as tuas obras que te justificam, é a obra de Cristo na cruz. E essa obra, ela continua, ela vai adiante, sendo você a cruz, estando vivo, né? E o sangue que ele derrama, o Espírito Santo em você. E o Espírito Santo se move em você, você o sente. Então aquilo mostrou lá o que ele haveria de fazer e fez. Quando ele disse está consumado, é que ele pega aquela cruz e a salva, consumado. Ele derrama o sangue dele sobre ela, impede que ela vá para o fogo, entende? E vivifica e enche de vida. A cruz é a tua alma, está consumada em ti, entende? Agora a tua cruz é o teu corpo. E você tem que pegar o teu corpo e seguir a Cristo. Mas é Ele que te coloca no coração seguir, o guiar cada passo. Levaram Jesus ao sumo sacerdote, então se reuniram todos os chefes dos sacerdotes, os líderes religiosos, os mestres da lei. Pedro seguiu de longe até o pátio do sumo sacerdote e permaneceu sentado entre os criados, aquecendo-se junto ao fogo. O chefe dos sacerdotes e todo o sinédrio estava buscando denúncias contra Jesus. Todavia, não conseguiram encontrar nenhuma. Várias pessoas também testemunharam falsamente contra ele. Contudo, suas declarações não se mostravam coerentes. Então, outros se levantaram para testemunhar inverdades contra ele. Nós ouvimos exclamar: eu destruirei esse templo construído por mãos humanas, e em 3 dias edificarei outro, não erguida por mãos de homens. Entretanto, nem mesmo quando a essa acusação, o testemunho deles era congruente. O templo que Cristo ergue é o do corpo, né? Que foi feita por mão de Deus e foi ressuscitada pela mão de Deus, né? Então assim ele faz contigo. Ressuscita a tua alma, fazendo parte você do templo, do corpo de Jesus Cristo. Pois ele é a cabeça e você faz parte do Espírito Santo dele, entende? Então o sumo sacerdote levantou-se diante de todos e interrogou a Jesus: nada contestais à denúncia que esses levantaram contra ti? Ele, contudo, permaneceu em silêncio e nada replicou.
Mas o sumo sacerdote voltou a indagá-lo: És tu o Messias, o Filho do Deus bendito? Jesus asseverou: Eu sou. E vereis o Filho do Homem sentado à direita do Todo-Poderoso e chegando com as nuvens do céu. Do céu, como ele é espiritual e vivia 100% em espírito, no corpo de carne, as nuvens do céu, lembra que Deus se manifestava pela nuvem quando falava com Moisés? Tem um mistério nessas palavras. Na verdade, é todo mistério, né? É um incrível mistério, são incógnitas. Mas ele nos permite saber algumas coisas, né? Por exemplo, quando ele se manifesta, quando ele se transfigura, né? Ali vem Elias e Moisés e Deus vem numa nuvem, né? Então essa nuvem do céu é o próprio Deus, né? Nessa consciência, né? Na mente de Deus, né? Então ele vem com o poder de Deus, com a luz de Deus, com a glória de Deus. Por isso, nuvem do céu. Nuvens do céu. Nuvem é Deus. Diante disto, o sumo sacerdote rasgou suas vestes e esbravejou: Por que ainda necessitamos de outras testemunhas? Ouvistes a blasfêmia. Que vos parece? E todos o julgaram merecedor de pena de morte. Aquela nuvem também é a nuvem de testemunha, né? Vem ele com a glória toda, com os anjos, com Deus e com as testemunhas. E assim alguns começaram a cuspir nele, encapuzando-no, vendando seus olhos e esmurrando-o, exclamaram: Profetiza! E os guardas o levaram debaixo de bofetadas. Às vezes a gente quer que Deus ele nos ensine algo, né? Nos fale de uma vez, nos declare alguma coisa. Deus nos revela isso que eu tanto quero saber. Não foi o que aconteceu no momento. Naquele momento, machucaram, humilharam ele. Ele disse que isso aconteceria. Sabe por que ele não profetizou e não manifestou toda a glória? Porque ele realmente quis cumprir o que ele veio fazer. Ele não deixou a cruz, ele não te deixou. E o que quer dizer? Por mais que alguém zombe da tua fé, por mais que alguém te humilhe, Jesus sofre em ti, porque ele sofre. O Espírito Santo sente tristeza, sente alegria, chora, se alegra. Ele está vivendo contigo e está sentindo emoções. Por mais que ele ficou triste naquela situação com você, ele não te deixou. É a palavra. Continuando Pedro na parte de baixo, no pátio, uma das crianças do sumo sacerdote passou por ali. E vendo a Pedro se aquecendo, fixou bem seus olhos nele e afirmou: Tu também estava com Jesus, o Nazareno. Todavia ele o negou, assegurando: Não o conheço, nem eu mesmo sei do que estás falando. Então foi para fora, em direção ao pórtico, e um galo cantou. Quando a criada o viu lá, começou novamente a falar às pessoas que estavam em derredor. Este é um deles. Porém, uma vez mais, ele o negou. E pouco tempo mais tarde, os que estavam sentados ali perto identificaram Pedro dizendo, né, com toda certeza tu és um deles, pois é Galileu também. Pedro começou a amaldiçoar-se e a jurar: Não conheço esse homem nem de quem falais. Não conheço esse homem de quem falais. Em seguida o galo cantou pela segunda vez. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus dissera: Antes que 2 vezes cante o galo, tu me negarás 3 vezes. E, percebendo o que fizera, caiu em profundo pranto. Então Deus já havia providenciado anteriormente que ele se arrependesse quando ouvisse a palavra de Jesus, dizendo que Jesus sabia que aquilo iria acontecer. Então Jesus sabia que você ia falhar e te colocou a se arrepender, porque quando ele se arrepende profundamente, Deus ainda continua com ele, né? Porque se arrependeu, para ser perdoado basta ter se arrependido profundamente, porque o arrependimento vem da mão de Deus. Veja, não é pelas obras que uma pessoa é salva. Todos erraram e destituídos da glória estavam, né? Foi necessário que ele viesse
Deus olhou do alto e não havia um sequer que soubesse fazer o bem. Pedro, estando com ele, o amando, mesmo assim, não conseguiu acertar, não conseguiu pelas obras. É necessário graça, é necessário perdão e perdão e perdão o tempo todo. E enquanto o Espírito Santo está contigo, ele está trabalhando a teu favor para te perdoar, para te justificar e há de te levar para o alto na glória pela fé do Senhor. A fé é a própria palavra, então é pelo Espírito Santo, é pelo sangue que foi derramado, é pela palavra de Deus. É graças ao Senhor de Nazaré. Não depende da obra de Pedro, do quanto Pedro amava, do quanto Pedro disse que ia se esforçar, por mais que Pedro viu ele andando sobre o mar, pegou na mão dele Pedro afundando. O que aconteceu? Ele levanta Pedro. Pelas obras de Pedro, pela capacidade de Pedro, pela fé mental que Pedro podia compreender, natural do homem, não conseguiria. Ele teria afundado. Foi Jesus que pegou ele que não afundasse. Então, de acordo com Deus, é a vontade de Deus salvar. É a vontade de Deus produzir filhos para a glória, para a adoração, para a vida eterna, para depositar neles o amor, a fidelidade do Deus vivo, lindo, né? Ele é todo fiel e todo justo, mas a fidelidade que está no amor. Então, se é fiel, ele pega e salva coerentemente, né? Ele vai conforme o que ele disse, pois a lei era justiça, mas a graça é amor manifesto, é só perdão, né? Mas no caminho ele vai te perdoar, ele vai te ensinar a andar, ele vai te moldar e você vai amar ficar na perfeição com Deus a cada experiência nova que for surgindo e vai louvar a Deus eternamente na congregação dos santos, graças a Jesus de Nazaré. Amém? Pai seja contigo e que o Senhor seja bendito em teu tabernáculo e pela sua pessoa. Amém.